Evangelho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos início com a Santa Liturgia à meditação do 6º capítulo do Evangelho de São Mateus. E Jesus continua o ensinamento acerca da justiça que nos leva à salvação, ou seja, a prática perfeita do amor a Deus e ao próximo. Na sequência que hoje ouvimos, vocês puderam reparar que houve um corte. Esse corte corresponde à oração do Pai Nosso, que vai ser reservada para um outro dia específico de nossa meditação. Hoje, a Santa Liturgia nos propõe que olhemos as 3 práticas de piedade comentadas por Jesus. As práticas de piedade, a esmola, a oração e o jejum, acompanhavam o povo de Israel como sendo sinais importantes para a vida de fé do povo para se cumprir o ato de justiça e de amor a Deus. E nosso Senhor hoje comenta todos os 3 exercícios de piedade e a liturgia recolhe para nós, de maneira que possamos meditar sobre eles. O amor a Deus e a justiça diante de Deus são praticados através de 3 exercícios de piedade: a esmola, a oração e o jejum. Poderemos falar longamente sobre cada um deles, mas hoje o Senhor nos pede para olharmos juntos e focalizarmos aquilo que será importante na compreensão de cada uma dessas práticas e daquilo que Jesus está nos propondo a respeito de cada uma delas, né? E teremos a chance, durante o período da Quaresma e em outros momentos do ano litúrgico, de meditar e aprofundar cada uma. Bom, a esmola, como bem sabemos, está relacionada a um ato de partilha, oferecer do que é seu pelo bem do próximo. Tem um caráter em si reparador, como ato de misericórdia, mas também um reestabelecimento da aliança. Entregar a esmola significa tomar consigo a miséria do outro e oferecer para ele um socorro. A partilha não é somente entregar um bem material à necessidade da outra pessoa, se livrando desse modo de uma eventual punição ou repreensão da parte de Deus. Mas o Senhor nos apresenta a partilha realizada sob a reta intenção
e sob o recolhimento do coração. Como assim, Padre? O Senhor vai apresentar cada um dos 3 exercícios e ao final de cada um deles o Senhor usa essa expressão. Tu, porém, quando deres esmola, no caso da esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então o Senhor está falando sobre ser discreto e agir com recolhimento, para que a tua esmola fique em segredo. Ou seja, é importante que a esmola fique em segredo. Segredo não só diante dos olhos dos homens, mas o segredo apresentado pelo Senhor refere-se a fique guardado entre ti e o próprio Deus. Como assim, Padre? Mas e a pessoa que recebeu a esmola? A pessoa que recebeu a esmola, ela vai poder testemunhar a seu respeito. Mas ela testemunha em favor, ou melhor dizendo, ela testemunha a partir do dom que ela recebeu, do socorro que ela recebeu. Mas o que te moveu a isso e todo o conteúdo que gerou esse ato de oferecer pelo outro, isso permanece reservado em segredo, ou seja, no teu coração, entre você e o próprio Deus. Então, ao apresentar essas palavras, Jesus está colocando uma grande relevância e estima sobre esse espaço sagrado. Qual, Padre? Do teu diálogo interior com o teu Senhor. Esse espaço de vocês dois. Ele está dizendo, em outras palavras, para que você permaneça ali. Que essa obra não te jogue para fora de si, mas te jogue para dentro desse espaço sagrado, do recolhimento, do segredo, um espaço que é só seu e do Senhor. Ao mesmo tempo que essa obra, a esmola, edifica um bem em favor do teu irmão, ao mesmo tempo, como diz a Sagrada Escritura, que ela cancela uma série de pecados, porque é uma atitude de reparação, é um ato de amor pelo próximo, ela restabelece a dignidade do teu irmão e dessa forma favorece os méritos e as graças relativas à aliança de Deus com o povo de Israel, sempre pensando nas categorias do Antigo Testamento, também esse ato, também esse gesto, que normalmente a gente olha para aquilo que se passou fora de nós, né? O olhar primeiro era para esse, a crítica que o Senhor faz, exatamente essa imagem é muito significativa. Tocar a trombeta, nada chama mais para fora do que essa imagem, né? Ou seja, sons que ecoam fora e que chamam a atenção para o que está acontecendo ali fora. Mas o Senhor diz, esse gesto gera um acontecimento dentro. E esse é o acontecimento dentro do teu coração. É um acontecimento mais relevante. O teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ali, no segredo, ou seja, no íntimo do teu coração, Deus vê. Como é bom saber que o Senhor olha para aquilo que se passa dentro de nós, porque dentro de nós se passa tanta confusão, também passam tantas coisas boas, ou seja, tantos bons propósitos que se maturam com as inspirações de Deus. É bem verdade que às vezes a gente não consegue dar perseverança a eles. E isso nos faz sentirmos muito mal diante de Deus e a perdermos um pouco a esperança. Mas se lembre, meu irmão, não há um único bom propósito que se mova no nosso coração sem ter sido inspirado por Deus. Então peça ao Senhor a força de perseverar nos bons propósitos. Mas não deixe que o fato de você não ter dificuldade de perseverar nos bons propósitos leve você a desacreditar ou a deixar de ver o que Deus tem feito de bom. Porque será olhando para essa certeza e essa verdade
Deus se move em mim, que nascerá a súplica para que a gente possa, reconhecendo a nossa condição miserável, dizer: Senhor, leve a bom termo aquilo que o Senhor começou. Senhor, misericórdia, vem em meu socorro e me ajuda a permanecer em todo bom propósito que o Senhor move dentro de mim. Eu sou o teu e tudo em mim é teu. Essa prece nasce dessa verdade, que muitas vezes o inimigo vai tentar ocultar dos teus olhos, para que leve a acreditar que em você só existe o que há de pior, de que você é uma grande desilusão e apenas isso diante de Deus, fazendo evidente suas fraquezas e suas misérias. E o clamor em favor do socorro de Deus supõe, sim, é verdade, o reconhecimento da nossa condição miserável, mas também supõe a certeza do querer e do agir de Deus por nós. Então, como é bom vermos hoje que Deus suscita no nosso coração os bons propósitos, como, por exemplo, pode mover o coração do homem através da compaixão a um ato de comunhão com o seu irmão que sofre, tomando para si o sofrimento do outro e fazendo uma oferta de caridade, e fazendo uma oferta, um socorro através da esmola. Ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje nos mostra com que facilidade a gente pode acabar caindo fora e passando para o exterior e não olhando mais aquilo que Deus está realizando no nosso coração, aquela aliança de compaixão, aquele movimento interior que te leva a se unir ao seu irmão que está sofrendo e a maturar dentro de você a decisão de por ele fazer alguma coisa, ou seja, não ficar indiferente. No mundo marcado pela indiferença, isso é uma grande obra de Deus acontecendo. Mas a gente pode se dispersar muito rápido disso tudo que está no segredo do nosso coração e começar a admirar de fora os méritos que aquele gesto pode trazer, porque pode ser que venham os aplausos, aquele gesto pode gerar publicamente um mérito, e desse mérito se constrói um sentido de recompensa e até mesmo uma atribuição de recompensa, e a gente então começa a olhar para aquilo dali e dar importância àquilo dali e deixa de lado a parte que o Senhor diz: essa é aquela que agrada aos olhos de Deus. Ele tem olhos para isso, para aquilo que Ele está movendo no teu coração, para aquilo que está acontecendo no segredo. Ele vê no segredo. É o encorajamento que Jesus faz hoje em cada um dos 3 gestos de piedade. Deus vê, Deus está, Deus sabe. Então, Ele vê, Ele está ali. Ele olha para aquilo que é dele. Olha que bonito, meus irmãos. Ele olha para aquilo que é dele. O que Ele suscitou no seu coração, que te faz, a ti, novamente dele. O que Ele está suscitando no teu coração é dele, você é dele, e esse movimento está te levando de novo para junto dele. Então fica lá, homem. Aquilo dali que é importante. É ali que te merece. A recompensa do Senhor, a gente não pode ignorar. Por amor Ele recompensa. O que significa dizer isso? Significa que o Senhor corresponde a esse amor. O amor que ali está e se move agora em nós, ele vai ser recompensado, ou seja, ele vai ser correspondido. O Senhor não corresponde às misérias e aos pecados que se movem em nós. Corresponde ao amor que acontece em nós. Por isso o Senhor suscita continuamente o seu amor. E nós suplicamos que
tudo aquilo que em nós não pertence a Deus, na nossa oração de ontem, tudo aquilo que em nós é marcado pelo pecado, seja devorado nas chamas desse amor, de maneira que só Ele permaneça no nosso coração e dessa forma sejamos recompensados, ou seja, dessa forma o Senhor corresponda e se estabeleça entre nós uma aliança perfeita. Como ontem dizíamos, assim como o Pai do céu é perfeito, também nós somos chamados a ser perfeitos, ou seja, a vivermos na plenitude do amor e na aliança de amor com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. O segundo exercício de piedade é a oração. E na oração se cumpre a experiência da obediência. Da mesma forma, a oração ela nos leva ao desejo de intimidade com Deus e ela precisa acontecer no silêncio e ser marcada pela reta intenção. Olha que bonito. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de fazer-se ver em oração. Não sejais também como os pagãos, de multiplicar palavras e palavras a não terminarem mais. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. As duas imagens, o retirar-se e o fechar a porta, marcam o desejo de intimidade. Eu saio do ambiente público, vou para o ambiente reservado, o desejo de intimidade com Deus, e depois o silêncio, o fechar a porta. E aí, como Mateus escreve para a gente o texto, ora ao teu Pai que está lá no segredo. Ele está lá. O Senhor nos espera na intimidade e no silêncio. Realmente o silêncio é o lugar do encontro com Deus. O Senhor está lá no segredo. E Ele que vê no segredo e escuta no segredo, te recompensa. E aqui, mas por que o Senhor falou de obediência, Padre? Porque Deus nos chama o tempo inteiro para esses momentos de intimidade, meus irmãos. E a gente se dispersa muito. Não é verdade? Nessa caminhada que estamos fazendo juntos, quantas vezes nas nossas meditações nos demos conta que nos momentos mais ordinários da nossa vida, ou seja, aqueles do nosso cotidiano, temos a chance de viver uma experiência de oração com o Senhor. Não é verdade? Já falamos sobre, por exemplo, a hora de acordar, a hora de dormir antes dos meus olhos se fecharem, quando os meus olhos se abrem. Olha ali um momento de oração. Um dia falávamos sobre, por exemplo, como o rito, né, do dia a dia, o sentar para alimentar-se. Às vezes a gente está em silêncio, almoçando em silêncio. Quantas vezes acontece de na rua, você no ambiente de trabalho, precisa parar para fazer o almoço e almoça em silêncio e a cabeça viaja, né? A gente poder ali fazer a nossa oração agradecendo ao Senhor por aquela refeição, mas no momento em que a gente está se nutrindo, está se alimentando, a gente pode também pensar no próprio gesto do Senhor. Tu te entregas por mim como pão vivo. És alimento para a minha vida, Senhor. Eu te agradeço porque esse alimento está me dando a força para continuar esse dia. Agora eu estou parando aqui, depois de um ritmo agitado nessa manhã, para poder cuidar de mim, né? Estou me alimentando, estou cuidando de mim. Posso agradecer pelo dia, pelo que foi até agora, mas sobretudo como o Senhor cuida da gente. O Senhor não deixa faltar o pão de cada dia, mas também não deixa faltar o pão da vida. E aí quando você estiver lá pelo meio da oração, você vai ouvir aquela voz que diz: ô fulano, você vai ficar aí comendo calado, rapaz? Fala alguma coisa? Não, nada não. Pensou que eu fosse falar da voz de Deus? Não, às vezes é a voz do teu colega que está vendo que você está comendo lá quieto e pergunta, fala alguma coisa, puxa assunto. Só que na verdade você não está quieto, meu amigo. Você está num movimento interior enorme. Só que quem está olhando de fora não está vendo, porque aquilo tudo está acontecendo aonde? No segredo, no íntimo do teu coração. Está percebendo? Rapaz, aquele momento ali da refeição, você estava super bem acompanhado e estava falando
um assunto importantíssimo. Não vou dizer que estava numa reunião, porque não era exatamente uma reunião, você estava no seu almoço, mas estava vivendo aquele almoço como um momento de intimidade com Deus. E mesmo no meio daquele ambiente agitado, onde o pessoal estava almoçando, você conseguiu se recolher no seu quarto e estava ali com o teu Senhor. Olha só, porque o quarto aqui não é só o quarto da nossa casa, né? Que eu digo um casal, às vezes o quarto acaba sendo o lugar onde eu consigo escapar com um pouco de silêncio e quando não dá certo nem o quarto eu vou para o banheiro. Tranco no banheiro, porque chega uma hora que às vezes nem o quarto dá, né? Você vai pro quarto, aí daqui a pouco vem a filha, tum, 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 bate na porta, ô pai, ó, isso assim, assim, assim. Vai lá falar com o Antônio que está fazendo isso, isso, isso na sala, eu já mandei ele parar, ele não para. Antônio, para, deixa a tua irmã quieta. Fecha a porta. Daqui a pouco, tá. Aí vem, oi filho, o que foi? Ô pai, a Maria não está me deixando estudar, tá? Ela está falando isso. Maria, deixa teu irmão quieto. E por aí começa, né? E daqui a pouco você não tem mais onde. Então, essa questão do lugar e do quarto não é só o lugar físico, mas é descer para aquele que é o quarto mais reservado da nossa vida, que é o nosso coração, lugar do encontro nupcial com o Senhor. Quantas histórias eu já tive a oportunidade de ouvir de situações bem dramáticas onde a pessoa tinha só o silêncio do seu coração para poder conversar com o Senhor, pois tudo à sua volta era ameaça e morte, né? Nós lembramos ainda da imagem daqueles mártires cristãos executados nas praias, supostamente da Líbia, que foram degolados na frente das câmeras e que estavam ali, diante de um momento de grande tragédia, recolhidos em silêncio. Estavam para ser executados, para serem mortos, mas estavam no íntimo do coração deles, recolhidos ali, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Por mais que os carrascos se levantassem para arrancá-los, poderiam tentar, mas não conseguiriam tirá-los da intimidade do seu Senhor e derramaram sangue permanecendo recolhidos na intimidade do coração com o seu Senhor, em silêncio. Aquele silêncio que impacta mais do que a violência do ato. O silêncio não daqueles que lutam contra a fúria infernal que está acontecendo fora e que vai se abater sobre a carne física de cada um deles, mas aquele silêncio que mostra que eles estão juntos daquele único capaz de trazer a paz. O silêncio de quem encontrou realmente a felicidade completa. O silêncio de quem tem a certeza de que não precisa dizer uma só palavra, porque toda aquela fúria irracional, violenta que está ali, diabólica, está por terminar. Pois ele está na presença do Senhor Onipotente. Então, esse é o recolhimento da qual recolher-se no silêncio, pois o teu Pai está ali e vê no segredo. Como é bom saber que Deus está ali, né? No nosso coração. Santo Agostinho já o dizia, e vê no segredo. O terceiro é o jejum. Em relação ao jejum, nós vemos a terceira prática de piedade. O jejum nos fala sobre a mortificação e a renúncia, sobre humildemente escolher Deus e o que vem de Deus. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio,
como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para dar aos homens a perceber o que está acontecendo. Dar a perceber apenas a Deus. Entregar o que tem de melhor pelos homens. Como assim, Padre, entregar o que tem de melhor? Jesus está mandando você lavar a cara e se perfumar. Isso é agradável, né? Ver alguém de cara feia, misericórdia. E fedido, pior ainda, né? Por favor. Então, então o que você tem de melhor? Mas o ponto aqui não é você aprender a ter cuidados de higiene básica. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para a gente entregar o que tem de melhor para o outro é entregar o que em nós vem de Deus. Entende? Renunciar. Se o jejum é a renúncia da própria vontade, se é um caminho de mortificação sobre os próprios desejos, para que eu faço isso? Para que o meu coração queira e busque exclusivamente a vontade de Deus e o meu desejo não seja outro que fazer a vontade dele, então eu só tenho isso a entregar pela outra pessoa. Esse é o perfume, o bom odor de Cristo. Essa é a imagem do rosto lavado na graça de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, o rosto transfigurado do ressuscitado. É isso que nós oferecemos. Viver o jejum e viver o jejum com mortificação e renúncia significa preparar-se para entregar ao outro o que há de melhor em nós, que é o triunfo da vontade de Deus, a vontade do próprio Senhor que se move, que age em nós. Não temos outro. Ouro e prata não tenho, o que tenho te entrego, disse São Pedro. Nos recordemos bem, no livro dos Atos dos Apóstolos, aquele homem que pedia esmola e fez o paralítico, então, recuperar o vigor das pernas. O teu Pai que está no segredo, vê no segredo, te recompensará. E aqui volta mais uma vez, o teu Pai que está no segredo, ele vê e recompensa. Esse é o bom Deus que está no segredo, que vê e que sabe do que precisamos. E não há de deixar faltar, em hipótese alguma, o que é necessário para o nosso bem. Então esses são os 3 exercícios que o Senhor nos fala hoje e que nós possamos, à luz do ensinamento da justiça, da prática perfeita do amor a Deus e ao próximo, colocarmos também em prática esses 3 exercícios de piedade para a maior honra e glória do nome do Senhor. Hoje a Santa Igreja nos apresenta 3 mártires, São Ciro e Santa Julieta, que são filho e mãe, que foram mártires, Julita, que foram mártires durante a perseguição de Diocleciano. Ele pequenininho aos 3 anos e sua mãe que heroicamente testemunhou a fé e com outros 400 cristãos viveu o martírio abraçada a seu filho. E também temos no dia de hoje São João Francisco Regis, sacerdote jesuíta que foi no mundo realmente um testemunho fecundo de Deus entre os anos de 1600, volta de 1640, sobretudo na França. Pregava e inúmeros corações se convertiam. Característica do coração desse homem, a grande devoção à Virgem Maria, narrada por todos os bispos que o acompanharam, confirmando assim aquilo que a gente celebrou há poucos dias no Sagrado Coração de Jesus, né? Pelo amor a Nossa Senhora, ele tudo confiava nas mãos do Senhor e recolhia as promessas do Sagrado Coração, né? Olha só, que já acontecem desde toda a eternidade, foram anunciadas depois para Santa Margarida Maria. Então veja, um homem que soube em tudo viver bem, como o Senhor nos ensina hoje, a oração, o jejum e também a esmola, entregando a sua vida pelo serviço dos mais pobres e dos enfermos. E olha quanto tesouro ele recolheu por todos nós, quantas almas ele acompanhou ao reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de nossos irmãos mártires e de todos os santos sacerdotes de Deus e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.